querida, que está o teu filho, que será um instrumento teu para as nossas vidas. Tu conheces os nossos corações, tu tens falado já, ministrado ao teu filho, através, Senhor, da busca dele por ti, através da tua palavra. Usa-o, Senhor, e que possamos não apenas sermos bons ouvintes, mas praticantes, cumpridores da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória. Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1. Quero desde já agradecer a oportunidade, tá, pastor Robson, pela sua vida. Agradecer o período que o Senhor passou conosco no Engenho da Rainha. Somos todos frutos, né, do seu ministério. O Senhor nos ajudou a nos consolidar, estamos escolhendo até hoje. Obrigado. Eu louvo a Deus pela tua vida, tá bom? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. A maioria achou, amém? Glória a Deus. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já também avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, ou boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que é o seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no tempo, e falava por acenos, e então ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou a mim, para destruir o meu povo entre os homens. E você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. É verdade que sinto o peso da responsabilidade de pregar nessa casa, não só pela comitiva de pastores que está à minha esquerda, todos com uma vida ilibada, mas também teologicamente muito bem informados, mas também pelos grandes pregadores que tem nessa casa, como é o caso do evangelista Caleb, meu amigo, que ali se assenta. Meu amigo Afonso veio me acompanhar lá do Engenho da Rainha, né, Vasco? E eu sinto esse peso, mas eu acredito que Deus preparou uma noite especial para a gente. Quem muitos assim crê, diga amém. Glória a Deus. Amados, rapidamente, tá? E não é conversa nem jargão, mas de fato eu quero ser breve. E para isso eu queria lhe pedir que já, nesse primeiro momento, a gente se atentasse, na verdade, a 2 situações do texto que Deus me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. A maioria que já conhece a história de Zacarias, para quem não conhece, é o pai de João Batista. E
o seu nascimento foi predito por esse anjo que lhe apareceu e conta a história que a sua esposa, Isabel, era uma mulher estéril, a qual não havia lhe dado filhos. Amém? Então, eu comecei a olhar, na verdade, esse texto, eu comecei a fazer a leitura dele de trás para frente. E eu vou te explicar o porquê. Porque os versículos que vão se passando, na verdade, são os versículos que vão demonstrando a grandeza desse texto. E eu vou te explicar o porquê. Porque quando você olha essa história, lendo ela de uma maneira linear, quando você vai lendo cada versículo, parece que nos é roubado o sentimento que, na verdade, é o que nós deveríamos nos atentar, meu presbítero, meu pastor. Por quê? Porque primeiro fala da realização do milagre. Ele vai dizer para Zacarias que ele vai ter um filho ainda que a sua mulher seja estéril. Mas, posteriormente, a Bíblia nos dá uma informação que é a seguinte: é o fim dos dias do seu ministério. Fala, é o fim dos dias do seu ministério. Sabendo que o sacerdote entrava com 30 e já saía aos 55, mas já nessa época já tinha feito algumas alterações na lei e ele dava algumas continuidades e poderia se estender até 65, eu posso entender que você está falando do fim dos dias do ministério dele, pastores. Está dizendo que aquele homem de fato já é avançado em idade, ok? E ele está vivendo o quê? O fim dos dias do seu ministério, ok? Então o anjo lhe aparece no final do seu ministério. Não aparece no começo. Mas qual é a informação que vem antes daquela que diz que é o fim do dia do seu ministério? O texto começa falando assim, senhores: e era este homem e a sua mulher irrepreensivelmente libados e corretos nos preceitos do Senhor. Então, o reconhecimento de ser ilibado, de estar dentro dos preceitos do Senhor, não está vinculado nem anexado aos primeiros dias do seu ministério, não. Está falando de toda a trajetória. Mas a Bíblia está dizendo que durante toda a trajetória, aquela mulher foi estéril do início do ministério até o final do ministério. Só que o fato de ser estéril do começo ao fim não lhe roubou a característica de ser irrepreensível e ilibada nos preceitos do Senhor. Já está entendendo? Aleluia. Então quer dizer que a plataforma que eles operam não é a plataforma da expectativa. Porque se eu só sou irrepreensível na expectativa de receber algo por isso, uma vez que ela é frustrada, o que acontece? Eu deixo de ser aquilo que eu sou porque eu não recebi algo. Mas a partir do momento que eu não opero na plataforma da expectativa, eu sou o que sou porque eu reconheço quem Deus é e quem eu sou em Deus. Então eu não vivo à base da expectativa. Eu preciso operar sobre outra plataforma. Eu queria que a minha geração não fosse a de Daniel nem a de Samuel. Eu queria que a gente fosse a de Zacarias. Porque a de Zacarias, ela serve, ainda que o silêncio de Deus permaneça durante toda a minha vida. E ainda que os meus sonhos não sejam realizados no processo disso. Porque eu reconheço quem Ele é e a minha função. Agora, a Bíblia está dizendo, e exercendo Zacarias o seu ministério, aprove ao anjo ele aparecer. Mas olha só, a Bíblia está dizendo que ele está então ele está mas ele tem filho. E ter filho era uma vergonha naquela época, ok? Então o que ele está fazendo? Ele não está atuando como um servo assalariado. Porque a gente pode confundir. E eu sei que é uma campanha de milagres, mas eu preciso te alertar que aqui dentro não existe uma servidão, ou eu não estou na condição de servo, de como assalariado. Eu não estou buscando aqui uma paga. Não, eu estou vivendo num nível de responsabilidade. Esse nível de responsabilidade me faz entender que não há paga de salário. Então, o que é que me motiva? Qual é a plataforma que eu opero? Quando eu entendo isso, é na plataforma de responsabilidade. Eu entendo que o céu tem uma agenda que vai ser o quê? Concretizada sobre a minha vida. Então, entendendo o nível da responsabilidade, eu já me desconectei da consciência de um servo que espera o tempo todo uma paga do seu Senhor. Porque eu já entendi o quê? Eu sou um filho. Porque a gente aqui não está produzindo servos que vão receber salário no final. Aqui é sobre paternidade e sobre filhos.
Então eu entendo o quê? Que como filho eu assumo uma responsabilidade. Então eu já atuo na plataforma de responsabilidade, entendendo que eu sou o quê? Um filho, e não um servo da paga. Então, por quê? Porque se eu atuar no campo da expectativa, que ele tem que fazer tudo ao meu bel prazer, eu estou numa consciência de falta, ok? Então, se eu estou na falta, eu espero que algo preencha isso. Então, eu vou atrás do quê? Da experiência. É óbvio, eu preciso que algo venha saciar a minha falta. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou um filho, eu entendo que o pai já tem uma mesa posta aqui dentro. E como filho, eu entendo que eu não merecia estar assentado nesta mesa. Mas toda vez que eu entro nessa casa, o pai coloca uma mesa e convida alguém para sentar. Aleluia! E como filho, eu entendo isso. Não é a paga da coisa. É como filho. Então eu já atuo no campo do quê? Da responsabilidade. Uma vez que o quê? Eu já me desconectei da minha consciência de que o tempo todo ele tem que fazer o quê? Realizar as minhas vontades. Eu entendo que o céu tem uma agenda. E que ele fazendo ou não, o que eu preciso fazer? Continuar cumprindo e exercendo o meu ministério. Entendeu isso? É o que Zacarias está fazendo. A Bíblia diz que ele está no final dos dias. Não está dizendo que ele está no começo. Então eu entendo, olha como é que o texto é complicado, gente, de entendimento. Fim do seu ministério, fim do dia do ministério. Ele está exercendo o sacerdócio, ok? Se ele está exercendo no final, presta atenção comigo. Quando o anjo aparece para ele e diz assim, Zacarias, você vai ter o quê? Um filho. Ele acredita? Ele acredita, pastores? Olha o que o anjo falou para ele. A tua oração foi ouvida. Irmão, espera aí. Não estou dizendo das experiências que a gente tem, não, tá? Eu estou dizendo que é como se a gente estivesse aqui agora e aqui aparecesse um anjo. E o anjo aparece para você e fala assim, tua oração foi ouvida, você vai ter um filho, mas você é estéril. Ele diz o que para o anjo? Não dá para ser. Minha esposa e eu já estamos avançados em idade. Irmãos, se ele não acredita no que o anjo está falando, pastor, vamos raciocinar. Você acha que ele orou naquele dia? Faz sentido? Então o que o anjo está falando para ele? A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Lá atrás. Quando você ainda orava acreditando que você poderia produzir um. Só tem um problema. Existe a sua vontade e existe a agenda do céu. Ela foi ouvida no primeiro dia. Eu quero dizer para alguém aqui que ela foi ouvida no primeiro dia que você dobrou o joelho nessa casa. Foi ouvido no primeiro dia da campanha, só tem um problema. Não é que não aconteceu porque Deus não quer fazer, é porque tem uma expectativa do céu de cumprir uma agenda na tua vida e ainda só não está no tempo. É uma questão lógica. Foi ouvida no primeiro, mas agora ele não tem a crença que o anjo vai fazer porque ele já está velho. Então ele não entrou ali orando. Ele entrou orando? Não faz sentido. Perceberam o texto? Mas mesmo assim, irmãos, olha esse perfil de Zacarias. Não acredita mais que pode ter filho. Viveu o silêncio de Deus, mas não abandonou o ofício. Isso é muito forte para a nossa vida, não é verdade? Satanás está gritando no ouvido de muita gente. Deus não está te ouvindo. E Deus está em silêncio. Não está ouvindo suas orações. Mas a gente vai sair dessa noite respondendo. Ainda que ele não cumpra aquilo que eu estou pedindo. Ainda que ele não responda da maneira que eu quero. Ainda que não seja da maneira que eu quero. Aleluia. Eu não vou abandonar esse barco e esse ofício que ele colocou na minha mão. O silêncio dele não me rouba a consciência de que essa mesa que é posta pelo Pai, eu não merecia essa mesa, mas ele me convidou como filho a se assentar nela. Porque senão, toda vez que eu prego desse sentido, eu espero que a gente se desconecte do pensamento de só da experiência.
porque é óbvio que a experiência é muito boa. Irmãos, eu adoro chegar no culto. E é muito bom, né, a gente sentir a glória de Deus aqui na casa. Não é muito bom? Sou pentecostal, sou assembleano. Senão eu ia para outra denominação. Aqui é lugar de poder, é lugar de glória, é lugar de Deus falar. Aqui é. Sendo que eu não sou só viciado na experiência para suprir a falta que eu tenho de algo. Eu tenho a consciência da vontade. E ela é maior do que a experiência. Porque quando me faltar isso, a consciência da vontade me mantém. É isso que Zacarias está fazendo. Não é a expectativa do culto. É a consciência da vontade do que eu tenho que fazer. E do plano dele para a minha vida. Então eu me desconecto da dependência disso e passo a viver o quê? Com a consciência da vontade. Irmãos, quando você faz isso, quem te para? As lutas, as provas, Satanás, seus demônios? Mas é óbvio que não. Por quê? Eu já perdi. Eu já me perdi para essa vida. Olha o que a gente está produzindo, irmão. Vou te abençoar. Deus vai fazer o quê? Abrir a porta. Vai passar onde? Na UERJ. Vai fazer o quê? E alguém aqui vai... Eu creio nisso. Deus vai abrir a porta aqui de uma faculdade. Sendo que você não está indo para a faculdade para ganhar a vida. Muito pelo contrário. Você já ganhou a vida aqui. Você já é formado aqui. Você vai para a faculdade para dar a César o que é de César. Mas eu não vou lá para ganhar a vida. A minha vida já está ganha, já está posta. Eu já me assento à mesa do Pai. E percebeu onde a gente é roubado? Eu vou para lá para ganhar a vida? É claro que não, filho. Eu já ganhei a vida. Eu vou lá só para dar a César o que é de César. Eu vou lá pelo rito da sociedade só, filho. Mas a minha vida já está ganha em Cristo, já está ganha em Deus, irmãos. Senão a gente vai produzir o quê? Eternos espectadores de que alguma coisa ainda está no porvir. É óbvio que eu tenho fé no porvir. E não tem problema nenhum nisso. É óbvio que a gente tem que ter fé atuante nisso. Mas agora, isso ser o fator determinante da minha vida? Claro que não. O fator determinante da minha vida é a mesa que é posta para mim todo dia. E eu posso me assentar como filho. Me assentando como filho, eu já ganhei a vida. Só vou cumprir o César que é de César. Por quê? A gente vai produzindo muita coisa. Mas eu lembro de uma fala do pastor Nathanael que me marcou muito. A gente está ensinando muita coisa. A gente ensina a ser um monte de coisa na sociedade. Mas a gente não está ensinando as pessoas a serem apaixonadas por Jesus e por Deus. E a gente aqui não vive pelo que está lá por fora. A gente está aqui porque a gente é apaixonado por Deus. A gente está aqui porque a gente ama o nosso Jesus. Está entendendo como é que a gente está sendo roubado na consciência das coisas? O tempo todo é a produção do que está por vir. Ei, a mesa já está pronta. Não é o dia de amanhã porque ele não me pertence. É a oportunidade de celebrar na mesa hoje como alguém que é apaixonado por Deus. Não é o produzir lá fora, não é a servidão, é como filho na mesa. Estou produzindo muita coisa, mas eu quero ver uma geração que é apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus. A minha vida já está ganha nele. Eu não preciso ganhar nada, eu só vou cumprir. A gente vai produzir o quê, irmão? Então, daqui a pouco, quando fizer a faculdade, falta o carro. Depois falta o carro, falta a casa. Vai ser sempre assim? Nunca vai estar. Existe plenitude em mim. Eu não estou servindo para ficar completo de alguma coisa. Eu já sou completo, ele em mim. Eu não vou para lá para me formar. Eu já estou formado como filho. É óbvio que é assim. Senão a gente vai produzir o quê? Sempre que eu prego essa mensagem, irmão, eu tenho a mesma visão. Parece que tem alguém se desconectando de um velho pensamento. E é isso mesmo. Deus te trouxe aqui para te libertar dessa concepção e você começar a viver a consciência da vontade, irmão. E quando você começar a viver a consciência da vontade, irmão, esquece. Aí não tem diabo, não tem capeta, não tem porta fechada, não tem... Porque é uma consciência da vontade. Eu sei o meu espaço. É o que Zacarias está fazendo. Servindo no silêncio. É alguém que está completando, tá? Não é alguém que está começando, não. Para quem está começando é fácil. Eu quero ver alguém falar assim, é irrepreensível no término. Não é verdade? É alguém que está terminando, é alguém que está começando. E ó, e diz a Bíblia. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma,
segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Esse em sorte aqui, irmãos, pesquisa rápida. No mínimo, 9.000 sacerdotes. Coatita, Gesonita, a descendência de Finéias, ramificações, saduceus, essênios, fariseus, várias classes sacerdotais. Imagina, irmão. Mas a Bíblia diz que, exercendo ele na consciência da vontade, não na plataforma de expectativa, num culto como esse, que aparentemente seria um culto normal, coube-lhe sorte entrar no santuário para oferecer incenso. Jogava-se sorte das casas. No Antigo Testamento era por Urim e por Tumim. Não dá tempo da gente descortinar isso, é óbvio, já passou, mas aqui já é por classe. Então, primeiro era a casa, depois a classe, depois a ramificação, para depois selecionar a pessoa. Irmãos, olha isso. O maior processo seletivo do mundo. Mas quando for a sua vez, quando for a sua hora, atuando na plataforma da consciência da vontade, irmãos, irmão, pode ter 1 milhão de pessoas na sua frente. Deus vai fazer encaixar o seu nome, aleluia. Sorte lançada, passou as casas, chegou em Zacarias. Para quê? Prestar o culto. Prestar o serviço. Só tinha uma diferença. Esse era o dia que Deus tinha marcado para fazer valer a pena os dias que ele labutou no silêncio de Deus, aleluia. Quiçá é hoje para alguém aqui nessa noite. Vai que é hoje que um anjo resolve aparecer aqui à direita do altar e vai responder para alguém aqui dentro dessa casa. Pelos dias que eu fiquei em silêncio, a tua resposta acontece hoje, agora. Nessa data, nessa quinta, quantos acreditam nessa palavra? Oh, eu sinto uma graça diferenciada nessa palavra. Pode ser que é hoje o dia que o nível de responsabilidade vai ter um bônus do céu para a sua vida. O anjo aparece. O que ele está fazendo? Oferecendo incenso no altar do incenso. Tem um problema aqui. No Velho Testamento, o altar de incenso era o objeto mais próximo à cortina que separava do lugar santíssimo. E lá dentro tinha uma arca. Mas nesse período aqui, a arca já tinha sido roubada. Então eles colocavam o quê? Uma pedra ali, atrás do véu. Então o local mais próximo da cortina era o quê? O altar do incenso. Isso já era assim desde o Antigo Testamento. Ok? Sendo que a arca já não estava mais aonde? Lá dentro. Perfeito. Então ele vai oferecer no altar do incenso. Qual era a principal função do altar do incenso? Não era emitir o aroma? Mas por que ele tinha que emitir o aroma? Porque lá no átrio, animais eram mortos e sacrificados no altar do holocausto. Você acha que produzia bom cheiro? Claro que não. Era um cheiro de quê? É animal morto. É legal o cheiro de animal morto? Então não podia se oferecer ao Senhor com o quê? Com o cheiro da carne. Então o que acontecia? Tinha que fazer o altar do incenso. Para quando se ofertar a vida ou as orações, subisse para Deus como o quê? Como um cheiro suave. Então o que ele fazia? Tirava o cheiro da carne dali. Hoje o nosso altar do incenso é o Espírito Santo. Porque a gente chega aqui cheio de falha, irmão. Mas eu não sei como que ele faz. Ele faz a nossa adoração e oração subir perfeitinha para Deus. E ele está produzindo isso também nesse culto. Para alguém que possa interessar.
tem sido posto de lado, né? Muita gente já não fala mais dele. Mas ele continua atuante. Senão dificilmente nosso culto seria recebido. Mas graças a ele que nos purifica. E que ainda intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Parou na ponta do altar. E lhe disse: eis que você dará a luz, Isabel, tua mulher, dará a luz, e tu terás um filho, e porás o nome dele de João. Irmãos, imagina a cena. Um anjo falando para um senhorzinho de idade: foi hoje que Deus te viu. Foi hoje que Deus te achou. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Mas já estava velho, né? E a sua mulher também, correto? Vai ter que chegar em casa com um buquê de flores. Vai ter que fazer a parte deles, né, gente? Ué, se já não estava mais numa situação tão ativa, vai ter que voltar. Como é que vai ser? Não foi igual Maria, foi obra do Espírito. Chega lá, ele vai ter que fazer a parte. Que o milagre passa por isso também. É a palavra profética do altar, mas a minha ação para provocar. Chegou em casa. Mas olha só, irmãos, pensa comigo. Se estava faltando hormônio suficiente, estava na antropausa, Deus tocou nele. Mas adiantava tocar só nele? Tinha que tocar em quem? É óbvio. Então ele estava prestando o culto, recebeu a palavra profética, há uma mudança nele, mas Deus está mexendo lá em Isabel também. Porque a gente está aqui, buscando o milagre, nos colocando na posição de responsáveis. Então é óbvio que Deus libera aqui, mas Deus também está movendo lá já. Não adianta ser aqui, ele já está movendo lá em Isabel também. E eu estou falando por parábolas, alguém está entendendo? Deus está movendo em Zacarias no santuário, mas está movendo em Isabel também em casa, aleluia. Deus está trabalhando em você aqui enquanto você presta o culto, mas Deus está movimentando lá dentro daquela empresa na noite de hoje também. Ei, você está aqui como Zacarias, Deus está fazendo em você, mas está mexendo lá naquela causa também. Era em Zacarias, mas tinha que fazer em Isabel também. E outra coisa. Quem viu Zacarias saindo daquela experiência era o mesmo. Só está mudo. Mas é o mesmo Zacarias. Ok? Mas o que foi alterado? A matéria? Foi aonde a alteração? Do lado de dentro. Quem vê é o mesmo. Mas já tinha sido o quê? Mudado. Quem te vê amanhã é o mesmo, de aparência, mas está mais maduro. Está falando menos. Já mudou a atitude, já não está mais respondendo qualquer um. Já não está mais dando ibope para qualquer coisa. Já não está voltando para aquele ambiente. Ei, a mudança não é a pessoa perceber, é do lado de dentro. A alteração é do lado de dentro e provocada aqui no altar da palavra que sai. É o que o pastor fala, não adianta escutar. É o que eu vou fazer com o que eu escuto. Então quem tiver amanhã é eu mesmo. Mas passou calado. Já não fala mais o que não deve. Já não fala mais o que não faz. Já não faz mais aquilo que atrapalhava. Aleluia! É de dentro. É de dentro.
é por dentro. É do lado de dentro. Ó, muita gente ia largar o ofício essa semana, tá? Porque Satanás estava falando que Deus não te responde, não é verdade? Mas olha como Deus te trouxe essa palavra. Ele está dizendo para você, não é o meu silêncio, é a capacidade que você tem de assumir a responsabilidade e não sair dela enquanto eu não faço, enquanto eu não falo. Porque enquanto você vai fazendo, o céu tem uma agenda preparada para você. Mudança do lado de dentro. Mudei a minha consciência. É o meu nível de responsabilidade que faz isso. Recebeu a palavra do anjo. Vai sair, vamos terminar. Fechei a Bíblia. Ó. A palavra está entregue. Olha, irmãos, como é que Deus é lindo. O que ele fez? Recebeu a palavra e ficou mudo. Acabou o dia do ministério, o que ele fez? Foi para casa. Entregou o ofício, ok? Mas concluído. Mas percebe que, para gerar o milagre, tem ambientes que você vai ter que sair deles também. Tem pessoas que, infelizmente, você também vai ter que deixar. Olha o que a falta e a carência faz. Muitas das vezes, para caber na amizade de alguém, eu abro a mão daquilo que Deus tem para mim. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com pessoas que me influenciaram negativamente, que hoje já não fazem mais parte da minha vida. Em algum momento me influenciaram, porque, irmão, eu sou assembleano, pentecostal. Você já conhece aquela turminha, né, da Hyper Grace, que atua hoje? Mas eu fui chamado para a assembleia, eu sou pentecostal. Então não dá para me fazer o quê? Andar junto. Só que eu sofri uma influência, só que as mesmas pessoas já não estão mais na minha vida. Então percebe que em algum momento eu abandonei o que Deus tinha comigo para caber na vida dos outros. E hoje essas mesmas pessoas já não estão mais na minha vida. E Deus o tempo todo fica perguntando até quando você vai abrir mão daquilo que eu tenho contigo para caber no mundo de pessoas, para caber em ciclo de pessoas, para caber em amizade de pessoas. É melhor sozinho cumprindo a vontade do que com um montão de gente fora dela. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Tem hora que vai ser você, Deus, e sozinho, acabou, mas eu estou na vontade dEle. Ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá. Acabou o sacerdócio, já saiu da onde? Daquele exercício, mudou o ambiente para poder gerar o milagre. Foi o que aconteceu. Foi para as montanhas. Ó. Pensa comigo. Olha como é que o céu faz. Vamos raciocinar junto. Zacarias era sacer? Ok? Se João nasce, quando ele iniciou o sacerdócio, João Batista seria criado aonde? Provavelmente no templo. Filho de sacerdote é Talmidim. Começa dos 12, vai fazendo o rito litúrgico para com 30 assumir. Só que tem um problema. Deus não estava precisando de um sacerdote. Deus estava precisando de um profeta. Então o que aconteceu? Se Deus dá João Batista para Zacarias no início do seu ministério, nasce um sacerdote. Mas como Deus deu no final, ele saiu do sacerdócio e foi para a montanha para ser criado por quem? Pelos beduínos. E olha a culinária dos beduínos. Gafanhoto e mel. Ah, irmãos, então não é... se Deus dá no início, João Batista é criado como sacerdote. Mas o céu tinha uma agenda que precisava de um profeta, irmãos. Então não é que Deus não está querendo fazer agora. É que se ele fizer agora, atrapalha os planos dele. Mas vai chegar um dia que o seu propósito vai colidir com o de Deus. E nesse dia, nenhuma madre ficará fechada. Quem recebe essa palavra
Quem recebe essa palavra, Satanás já caiu por terra. Estava gritando silêncio de Deus em alguém, mas nessa noite Deus está revelando. Eu tenho uma agenda para gente responsável. Eu sinto uma graça nessa palavra para profetizar sobre a vida de alguém. João vai nascer e não tem madre fechada que vai impedir. Só está esperando o tempo do céu acontecer. A questão de raciocínio. Questão de raciocínio. Zacarias, estou falando em parábolas, foi ouvido desde o primeiro dia. Só que se eu fizer agora, vai atrapalhar o meu propósito. Quem tem nível de responsabilidade, atende à agenda do céu. Porque ele abdicou das suas próprias vontades. Tá aí, tá vendo como é que fecha a mensagem? Acabou. Olha que coisa forte. Ele ficou mudo, não é verdade? Ele não ficou mudo? Engraçado, o filho dele é a voz. Você precisa ficar mudo para o que Deus gerar através da sua vida ganhar voz. Fica quieto. Não murmura. Não murmura. Não entrega os pontos. Não fala o que não deve. Deixa que a sua vida fale. Ele ficou mudo e o filho dele é a voz. O que nasceu dele fala. Deixa o que Deus vai fazer através da sua vida falar. Você fica calado. Não responde para ninguém o que não deve. Não responde para os outros não, meu filho. Não murmura não. Deixa o que Deus está fazendo falar. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Ai! Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje, Zacarias. Que foi o dia que Deus marcou na agenda do céu para te abençoar. Quem sabe? É só você entender o nível de responsabilidade e a consciência da vontade. É só você suportar o período do silêncio. É só você não murmurar. Vai nascer. Vai nascer. Pode ficar tranquilo, vai nascer. Você pode dizer para alguém, vai nascer. O que você está gerando nesse altar vai nascer, meu filho. Só tem um pouco mais de paciência. O céu tem uma demanda. O céu está perguntando para muita gente aqui nessa noite, você vai atender a demanda que eu tenho ou é a sua vontade que vai imperar? Ei, a demanda que eu tenho ou é a sua? Cadê? Quem é que vai cantar? Já pode. Vamos orar. Entende isso. Tem horas que é você e Deus, hein? Tem horas que é você e Deus. Maturidade para entender os processos. Maturidade. Sei que não é fácil. Maturidade para entender o tempo. Pastor, vou orar por vocês. Ok, pastor. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum Glória a dos Deus. teus planos pode se frustrar. Oh,